Vamos abrir as nossas Bíblias, amados irmãos, no livro de Neemias. Neemias. Nós estamos nesta última mensagem sobre esse verão de oração aí que nós tivemos, né? Desde janeiro até agora, já final de março, nós estamos nesse devocional, as mais poderosas orações da Bíblia, e lendo essas orações e orando, orando essas orações, aprendendo a orar com esses homens e mulheres de Deus. Particularmente foi uma bênção na minha vida tomar o texto e poder orar sobre o texto sagrado e aprender a orar com esses amados irmãos que em situações tão diferentes, às vezes tão difíceis, oraram. E a última oração que nos toca ver é a de Neemias. Obviamente, existem outras orações poderosíssimas na Bíblia. Por exemplo, a oração de Esdras, no capítulo 9, é uma oração extraordinária, e outras orações da Bíblia. Então, eu escolhi algumas, acho que foram 16 orações que nós vimos durante esses meses, mas existem outras. Então, continue, que você possa seguir orando as orações da Bíblia, aprendendo com esses homens e mulheres de Deus a orar. Livro de Neemias, o capítulo 1. O livro de Esdras e Neemias formam um único livro na Bíblia hebraica, um único livro, assim como 1 e 2 Samuel, 1 e 2 Reis, 1 e 2 Crônicas, são apenas um livro, cada par desses, Esdras e Neemias formam um só livro, tá bom? Na Bíblia hebraica, mas aqui para a gente eles estão divididos, eles são contemporâneos, estão na mesma cidade, Esdras e Neemias, o mesmo livro, na Bíblia hebraica. Eles estão na mesma cidade, Jerusalém, a mesma época, ok? Eles estão vivendo juntos na mesma cidade, por isso que colocaram os dois livros num só compêndio. E eles contam de formas e em momentos diferentes a mesma história, ok? O mesmo evento. Diz assim o texto sagrado de Neemias capítulo 1, versículo 1: palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no 20º ano, quando eu estava na cidadela de Suzã, veio Anani, um dos meus irmãos, com alguns homens de Judá. Então lhes perguntei a respeito dos judeus que escaparam e que sobreviveram ao exílio, e a respeito de Jerusalém. E eles me responderam: os restantes, os que sobreviveram ao exílio e se encontram na província, estão em grande miséria e humilhação. As muralhas de Jerusalém continuam em ruínas e os seus portões foram destruídos pelo fogo. Quando ouvi estas palavras, eu me assentei, chorei e lamentei por alguns dias, fiquei jejuando e orando diante do Deus dos céus. Até aí, mantenha sua Bíblia aberta nesse texto. Veja, Neemias, ele vai fazer parte de uma segunda leva de judeus que estão na Babilônia, a quase 2.000 quilômetros de Jerusalém. 70 anos antes, Jerusalém foi invadida por Nabucodonosor, e o profeta Jeremias estava lá, junto com Abacuque, e Ezequiel também estava lá. Daniel era um menino, era alguém entrando na adolescência, que é o profeta Daniel. Então, era essa a situação. Havia pecado, idolatria, imoralidade, injustiça, que tomaram a cidade por todos os lados. Não apenas a cidade de Jerusalém, mas o país inteiro de
Deus tinha enviado por centenas de anos os seus profetas chamando o povo ao arrependimento. E não houve remédio, porque o povo não se arrependia, não abandonava os seus pecados. E veio, então, enviado pelo próprio Deus, Nabucodonosor, e destruiu a cidade. Destruiu a cidade, destruiu o templo, jogou o templo no chão, queimou a cidade inteira, destruiu as muralhas da cidade, ficou assim tudo aos pedaços. E levou o povo em 2 levas para Babilônia. 70 anos se passaram. Daniel, agora que chegou lá na primeira leva, que era um menino, um adolescente, agora já é um homem de quase 90 anos de idade, está orando, pedindo a Deus: Deus, cumpre a tua palavra. 70 anos se passaram e nós ainda estamos na Babilônia, mas o Senhor prometeu por boca do profeta Jeremias que nós ficaremos aqui 70 anos. Deus ouve a oração de Daniel e levanta o coração de Artaxerxes, de Dario, que são reis, que são persas, o que hoje seria para a gente os iranianos, né? Lá de Irã, onde está acontecendo a guerra lá. E Deus levantou o coração deles para reconstruir o templo e a cidade de Jerusalém. Veja a ironia da história, né? Aqueles que hoje estão lutando contra o outro foram aqueles que antes Deus levantou, né? E Deus falou isso 300 anos antes do rei nascer, do rei persa nascer. Deus disse: eu vou levantar esse rei e ele vai reedificar esta cidade. 300 anos antes dele nascer. E assim aconteceu. A primeira leva foi Esdras, um dos primeiros a chegarem lá. E quando chegou lá, só tinham mendigos, animais selvagens estavam tomando conta. O mato cresceu, 70 anos sem ninguém naquele lugar. Aquilo virou entulho, aquilo tudo. Jerusalém, a cidade e todos os locais viraram entulho. E lá, a primeira coisa que o povo chegou e fez, os sacerdotes fizeram Zorobabel, enfim, a primeira coisa que eles fizeram, eles reconstruíram o altar do Senhor. E é sempre assim. Se você quer sair do pecado, a primeira coisa que você tem que fazer é reconstruir o altar de Deus, o lugar da adoração, onde Deus vai ser novamente exaltado na sua vida, glorificado, engrandecido. É você voltar o seu coração inteiramente a Deus em arrependimento. São livros assim de lições extraordinárias para as nossas vidas. Então, a primeira coisa que eles fizeram, estabeleceram o sacrifício contínuo, o culto diário, de manhã e à tarde, final da tarde, às 3 da tarde. Sacrifício contínuo. A segunda leva vem Neemias. O altar já está lá, o templo já está erguido e chega Neemias. A cidade está toda desprotegida. E é exatamente o que nós acabamos de ler aqui. As muralhas da cidade estão derribadas. O portão da cidade, que é toda a proteção da cidade, é como se a sua casa não tivesse muros e nem porta. Você imagina como é que ia ser você morar numa casa que não tem porta, não tem janela e não tem muro? Está tudo jogado pelo chão. Qualquer um entra e sai a hora que quer. Então era exatamente essa situação. E havia muita miséria, muita fome. As pessoas que chegaram, os primeiros a chegar, estavam em grande miséria, diz o texto sagrado, em grande humilhação, porque os povos que estavam ao redor, e aí vem a rixa entre os judeus e os samaritanos, vem exatamente desse tempo, eles estavam oprimindo a nação de Israel, eles estavam humilhando a nação de Israel, fazendo guerra, e zombando deles. Quem é que vocês vão construir essa cidade de novo? Então, o povo de Deus estava muito humilhado por causa dos seus próprios pecados. E o pecado sempre traz causa em tudo em nossa vida, na nossa alma, na nossa relação com Deus. Nós quebramos, o pecado quebra o nosso relacionamento com Deus, quebra a nossa vida de adoração, a nossa vida para a glória de Deus. A gente já passa a não viver mais para a glória de Deus, a gente começa a viver para o pecado, e onde tem pecado não tem a glória de Deus. A gente quebra a nossa própria alma com o pecado, o caos entra na nossa alma, no nosso próprio coração, mas entra em tudo que está ao nosso redor, nossa casa, o ambiente físico, tudo começa
desordem na casa, desordem financeira, desordem em tudo, tudo entra em caos. O pecado traz caos em tudo, em tudo. E chega Neemias ouvindo a situação que lá está. E a primeira coisa que ele faz é se humilhar diante de Deus, é chorar diante do Senhor. A primeira coisa que ele faz é buscar a Deus. Olha o versículo 4: quando ouvi estas palavras, eu me sentei, chorei e lamentei por alguns dias, fiquei jejuando e orando diante do Deus dos céus. Aqui você entende o que é jejum. Jejum é quando você está olhando uma situação, seja na sua vida, seja na sua família, seja na comunidade, seja no seu ambiente de trabalho, de escola, seja no país que você está vivendo, e você não está vendo ali a vontade santa, boa, perfeita e agradável de Deus. Então você diz: Senhor, é muito triste ver o reino do pecado, das trevas, do diabo sobre essa situação, sobre essa pessoa, e eu nem consigo comer, há tanta tristeza dentro de mim, que eu não consigo nem me alimentar. Por isso que Jesus jejua. Jesus jejuou 40 dias e 40 noites, porque ele viu um povo dominado pelo pecado e pelo diabo. Tanto de gente que Jesus expulsou do mundo. Ele olha para todo aquele povo como ovelha sem pastor, e ele começa a chorar diante daquilo. O povo que deveria ser o povo de Deus está nas garras do diabo. Irmão, nós precisamos desse tipo de oração e jejum pela igreja, pelo povo de Deus. Nós não podemos olhar a situação espiritual da nossa própria vida e nos acomodar a isso. Olhar a nossa própria situação e dizer: não, está tudo bem assim mesmo, eu aceito que eu sou um crente desse jeito, ou eu aceito que a igreja seja assim, ou eu aceito que o estado espiritual das pessoas que estão ao meu redor esteja assim mesmo, então eu estou aceitando isso. Não, precisa haver essa santa tristeza, essas lágrimas santas, esse choro, esse lamento, esse pranto, esse jejum, essa oração, que diz: Deus, eu não consigo aceitar essa situação. Por quê? Porque não é a tua vontade que isso esteja assim. Isso, irmão, isso. As pessoas querem jejuar para ganhar um carro, querem jejuar para ganhar dinheiro, querem jejuar para obter alguma coisa. Se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, se ele pede um pão, você não dá uma pedra. Se ele pede um ovo, você não dá um escorpião. Se vocês que são maus sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o vosso Pai sabe. Você não precisa jejuar para ganhar alguma coisa de Deus. Você está fazendo jejum errado. O jejum certo é quando você olha e não vê o reino de Deus, a vontade de Deus naquela situação, ou naquela pessoa. Seu coração se entristece, então você jejum. Hoje encontrei uma menina, foi aqui do projeto. Ela foi adolescente aqui no projeto. Hoje já está um pouquinho mais velha, já em alta adolescência. Quando ela me viu, eu sabia que era você, pastor. E veio, eu falei: minha filha, como é que você está? E já veio, eu abracei ela: como é que você está, minha filha? E quando eu olhei, os dedos tatuados, ela já escondeu a mão, só um relance, de olhar para a pessoa, e ela já escondeu a mão. Eu falei: minha filha, como você está? Tão bem, pastor e tal. Eu falei: você sabia que eu oro por você todos os dias, minha filha? Ela disse: pastor, você ora por mim todo dia? Eu falei: sim, irmão, eu oro por você todo dia. Oi, irmãos, dá uma tristeza de ver na igreja. A gente não pode olhar as pessoas perdendo do nosso lado e achar que isso é normal.
Isso tem que trazer uma tristeza no nosso coração. A gente tem que ser afetado pela queda dos outros. E a gente fica sabendo de meninos que passavam pela gente, estão vivendo no pecado. Mas a gente vai orar por eles. A gente vai continuar orando por eles. A gente vai continuar orando pela nossa família. A gente vai continuar orando por esta cidade. A gente vai continuar orando pelos perdidos. Nós não podemos nos acostumar com o pecado. Nós não podemos olhar e ver o mundo entregue ao diabo, ao pecado, às trevas. E a gente fica indiferente com isso, só pensando na gente mesmo. Irmão, Neemias tinha o melhor emprego do mundo na época. Ele vivia no palácio. Quando você abre o capítulo 2 desse livro, ele está no palácio, ele come a melhor comida, ele veste as melhores roupas, ele tem o melhor salário, ele está servindo ao rei, o homem mais poderoso do mundo. Ele está servindo a esse homem, o homem mais rico do mundo. É o emprego da maior confiança que tinha esse. Porque por meio dele o rei podia morrer. Neemias era o homem da maior confiança do rei, porque ele servia a comida do rei. E esses homens geralmente eles eram mortos por envenenamento. A integridade da vida de Neemias, a vida de Neemias era varrida diariamente, semanalmente, para saber a idoneidade, o zelo da vida desse homem, a integridade desse homem. E ele está pensando naquelas pessoas do povo de Deus que estão agora miséria. Um homem rico, ele diz um homem rico, um homem que está muito bem de mim. Mas ele está pensando naquele povo que está lá na miséria. E ele vai deixar esse emprego por um tempo, para ir lá e tirar aquele povo dessa miséria. Oração sem ação é mentira, é irresponsável. Eu não posso orar pela salvação dessa cidade e cruzar os meus braços. Não posso. Não posso orar pela salvação dessa cidade e dizer: Deus, envia o irmão que está aqui do lado, o pastor, seja lá mais alguém. Deus usa outra igreja, mas salva esse pessoal. Não. Você não pode fazer isso. Neemias disse: Senhor, muda essa situação e eu estou aqui. E eu estou disposto a me sacrificar para ir lá, glorificar o teu nome. Isso, irmão. Oração é ação. Oração é a primeira iniciativa da ação que nós vamos ter em busca da vontade de Deus. Se eu creio que Deus quer mudar a situação, então eu vou lá trabalhar com isso. Um homem um puritano disse uma coisa que foi muito poderosa. A verdadeira oração é aquela que você está disposto a morrer por ela. Radical, mas verdade. É verdade isso. Ele está muito além da gente. Ele está além demais. Espiritualmente está muito além. Ele tem uma maturidade muito maior do que a nossa. Mas ele está certo no que ele diz. A verdadeira oração é aquela que você está disposto a dar a vida por ela. Você acredita naquilo. E você vai fazer aquilo que a sua oração está dizendo para você fazer. Oração não é simplesmente jogar palavras descomprometidas ao ar. Isso não é oração. Oração é isso aqui. E ele vai orar. E ele vai até lá. E em 40 dias ele vai construir aquele muro. Em 60 dias ele vai construir aquele muro. Um pouco mais de 60 dias ele vai reconstruir aquele muro. Junto com toda a cidade. Mas esse é um ponto, uma ação que ele tem. Neemias faz outras coisas muito maiores do que reconstruir o muro. Mas ele vai proteger aquela cidade. Ele vai defender a organização, seriedade, compromisso, sacrifício financeiro que ele fez para fazer isso aqui. Foi tremendo, irmão. O sacrifício financeiro dele. Sacrifício pessoal, familiar que ele fez. Teve que deixar a família dele longe da família dele por anos até construir. Uma viagem dessa levava 4, 5 meses. Só a viagem, só para chegar lá, você levava 4, 5 meses de cavalo. Mais 4, 5 meses para voltar. Só para ir e voltar um ano. Ele passava uns 3, 4 anos. Ele fez essa viagem algumas vezes. 52 dias.
para construir o muro. Meus irmãos, e ele fez, no poder de Deus, confiado em Deus. Vamos de oração. O livro é permeado de oração, mas vamos ver a oração dele. Olha como você vai orar quando tudo está um caos. Quando tudo está um caos, está tudo quebrado, como é que você ora? É assim que você ora. Igual Neemias e Esdras. Depois dá uma olhadinha na oração de Esdras, capítulo 9 do livro de Esdras. Viu? Você dá uma olhadinha lá. Mas olha só como é que ele ora. Versículo 5. Eu disse: Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos, para que atendas à oração do teu servo que hoje faço diante de ti, dia e noite pelos filhos de Israel, teus servos. Faço confissão dos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti. Eu e a casa do meu pai pecamos. Meus irmãos, a gente não conserta o caos sem reconhecer o nosso pecado. A gente não conserta a vida botando a culpa nos outros. Deixa eu te falar uma coisa. Neemias não tinha pecado. Ele não está vivendo no pecado. Esse é um homem íntegro, esse é um servo de Deus. Mas ele está dizendo: nós estamos nisso porque nós pecamos. Não adianta você botar a culpa no governo, botar a culpa na sua família, botar a culpa... Não, se você fizer isso, você vai fazer a coisa errada. E quando você faz isso, você não se arrepende. Quando você faz isso, você já demonstra que não quer mudança, não quer arrependimento, não quer... Você está botando a culpa em todo mundo. Não, a culpa é minha. Se nós estamos assim, nós pecamos. Eu pequei. Eu cheguei até aqui pelos meus próprios pecados. Meus pecados me conduziram até aqui. A culpa não é fulano. Lembra da oração de Davi? Ele não diz: foi Batseba que estava lá pelada, tomando banho a 10 metros de mim, lá no quintal. Ele podia dizer: você estava no quintal, não estava. E ele está no palácio a 10 metros, 15 metros de distância. Quer criar uma mulher que quer tomar banho no quintal? Ela quer provocar ele. A intenção dela era essa. Ela não está: gente, perdão, eu estou aqui no quintal tomando banho. Não! Ninguém faz isso. Até porque naquela época havia nudez, é um negócio complicadíssimo. Ela está lá, ela quer provocar a situação, ela armou aquilo com tudo. Ele não está dizendo: foi Batseba. Ele falou: eu pequei contra ti, e contra ti somente fiz que era mal aos teus olhos. Por isso que tu és justo no teu julgar e puro no teu falar. Eu mereço a condenação. Eu pequei. Não foi Batseba, foi eu. Eu pequei. Não importa se ela estava se oferecendo, eu pequei. Isso, irmão, é arrependimento. Quando você começa a botar a culpa nos outros, eu quero dizer para você que você não está arrependido. E se você não está arrependido, não tem restauração e mudança para você. Não tem. Você nunca vai sair do caos enquanto você colocar a culpa nos outros. Ou você admite os teus pecados, você se arrepende deles diante de Deus e muda mesmo, abandona aquilo, ou você sempre vai voltar para o mesmo buraco onde você caiu. Sempre. Isso é para qualquer um. Isso não tem eu, você. Isso é qualquer um, qualquer época. O princípio é esse. Exalte a Deus. Senhor, tu és puro. Senhor, eu estou decepcionado contigo. Não, eu pequei. Se eu estou nessa situação, o pecado é meu. A culpa não é tua. Tu és santo, Senhor. Tu és santo. Como ele vai dizer que tu és o Deus grande, temível, que guarda a aliança, a misericórdia. Não foi o Senhor que quebrou a aliança, foi nós que quebramos a aliança. O Senhor foi misericordioso, como vai dizer Esdras. O Senhor não nos puniu segundo nossos pecados. Nós merecemos uma punição muito maior. O Senhor nos dá uma punição muito menor. Nós não estamos pagando aqui os nossos pecados. Se o Senhor fosse nos punir pelo nosso pecado, nós não estávamos aqui. Então veja, irmão, esse quebrantamento, mas também vê esse Deus soberano, esse Deus da aliança, da misericórdia, esse Deus
Ele sabe que o povo não está assim. Ele está vivendo isso. Mas ele sabe que o povo não está. Mas ele vai confessar o pecado. Esdras, a mesma coisa. Esdras, a mesma coisa. Esdras disse: eu não tenho nem como levantar os olhos para ti. Porque o pecado que nós cometemos, e Neemias vai mostrar um outro momento em que o povo de Israel, o que eles fizeram? Quando já estavam estabelecidos, eles começaram a casar com as mulheres das outras nações que estavam ao redor. Neemias volta de viagem. Ele já tinha ido para a Babilônia de novo, né? O emprego dele. Quando ele voltou de férias para trabalhar, ele encontrou essa situação. Ele falou: não é por isso. Não foi esse pecado de se unir com as outras nações, de se misturar, de não sermos diferentes. Não foi esse o pecado que levou a gente a toda essa ruína que nós estamos aqui. E quem cometeu esse pecado primeiro foi quem? Não foi Salomão. As mulheres dobraram o coração dele e levaram ele para a idolatria. E nós nos misturamos. É por isso que nós estamos assim. E vocês fizeram esse pecado. É por esse, capítulo 9 de Esdras vai chorar e se lamentar justamente por essa mesma situação. Essa mesma situação. Enquanto Esdras rasga as barbas, puxa os cabelos, rasga as roupas, Neemias começa a bater em todo mundo. Desespero de Neemias. Neemias está totalmente desesperado. Esdras irmão. E ele começou a estapear o monte de Neemias. Começou a bater e chamar os caras ao arrependimento e fazer aliança diante de Deus. 2 líderes da igreja. Um que chora e outro que bate. Jesus Cristo. É igual pai e mãe, né? Um vem chorando, outro vem batendo. Desespero, irmão. Porque, como eles disseram, agora nos vem um alento. Deus teve misericórdia de nós e restituiu a nossa vida que nos deu. E vocês estão voltando para o mesmo pecado. Irmãos, eu quero dizer uma coisa para vocês, que o sofrimento não produz arrependimento. Anota isso, por favor. Esse ditado que inventaram não é bíblico. Quem não vem pelo amor, não vem pela vida. Mentira. Mentira. Todo mundo que batesse no hospital saia salvo. Todo mundo lá está com dor, todo mundo lá está sofrendo, todo mundo lá está na pindaíba. Se o sofrimento trouxesse arrependimento, todo mundo batização. O hospital ia ser uma igreja, glória a Deus. E outros lugares, imagina quantos lugares de sofrimento desse mundo. Rapaz, era bater lá e sair salvo. Era bater lá e sair salvo. Irmão, o que a Bíblia diz é: ninguém vem a mim, disse Jesus, se o Pai que me enviou não trouxer. E aquele que vem a mim, de maneira nenhuma não será fome. Não vai ter ninguém no inferno dizendo: um dia eu quis ir para Cristo e ele me rejeitou. Ninguém. Não vai ter ninguém no inferno que disse: uma vez eu quis Jesus, eu fui para Jesus, mas ele virou as costas para mim. Não tem. Não existe isso. Todo aquele que vem a mim, eu jamais o lançarei fora. Só que ninguém vem a mim se o Pai te trouxer. Você não vem pela dor, você vem porque o Pai te trouxe. Que Deus te trouxe. Se Deus não te trouxer, meu amigo, ninguém vem. Ninguém vem. Coberto de ouro, de lixo, ninguém vem. Vem porque Ele te amou primeiro. Então, esse entendimento do arrependimento é o primeiro passo de sairmos do caos. E ele continua. Versículo 7: temos procedido de forma totalmente corrupta contra ti, e não guardamos os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenastes a Moisés, teu servo. Eita, irmão, olha aí. Quando é que você caiu? Quando começou o caos na sua vida? Na desobediência. Quando você inventou um caminho, quando você fez de você mesmo o Deus da sua vida, quando você disse: não, vou seguir meu coração, acabou. Essa aí está a sua queda. A sua queda se deu no dia que você disse: eu vou seguir o meu coração, vou fazer a minha vontade, não a de Deus. Acabou. Você fez de você mesmo o Deus da sua vida. Por isso que
Samuel vai dizer que a desobediência é pecado de feitiçaria e de idolatria, é culto aos ídolos. Por quê? Porque você fez de você mesmo o ídolo, o Deus da sua vida. A desobediência é idolatria. Por isso, irmão, nós temos que nos arrepender diante do Senhor e dizer: Senhor, a minha queda se deu no dia que eu deixei a tua palavra, quando eu criei um caminho, eu segui o meu coração, eu segui a cultura, alguém me falou uma coisa, eu fiquei encantado por aquilo, porque era aquilo que eu queria ouvir, então eu segui isso aqui. E eu disse para todo mundo que foi o Senhor que disse. Eu estava errado. Sim ou não? Quantas vezes você disse que foi Deus e não foi Deus nada, foi você. Era você que queria aquilo, foi seu coração que queria seguir. Eu já fiz isso, você também. E a gente espiritualizou aquilo e disse: não, olha, eu estou sentindo que foi Deus. Não! Você foi contra a palavra, você foi contra os princípios. E não tem como você edificar uma casa sobre a rocha se você não voltar o seu coração para a palavra de Deus. Essa é a rocha, é a palavra. Então, arrependimento verdadeiro, reconhecer que foi contra a palavra. Lembra-te, Senhor, versículo 8, lembra-te da palavra que ordenaste a Moisés teu servo, dizendo: se vocês forem fiéis, eu os espalharei entre os povos, mas se vocês se converterem a mim e guardarem os meus mandamentos e os cumprirem, então, ainda que os seus desterrados estejam nos lugares mais distantes da terra, de lá os ajuntarei, os trarei para este lugar que escolhi para fazer ali habitar o meu nome. A alma de Neemias está pendurada em Deuteronômio 30. Lembra quais são as 3 armas da oração? Pedir, buscar e bater. Ele começou orando. Ele viu pela palavra o texto. O Senhor prometeu lá em Deuteronômio 30, que se nós desobedecêssemos o Senhor ia nos jogar, nos espalhar por todo, ia nos botar por exílio, ia nos colocar em todas as nações. E aqui estamos na miséria, sim. Mas o Senhor, na mesma palavra, diz que se nós nos arrependêssemos, e a tua palavra não pode mentir, o Senhor ia nos buscar de todos os cantos da terra que nós tivéssemos. E nós estamos aqui, Senhor, arrependidos diante de Ti. Nos devolve, Senhor, nos restaura. Tira o caos da nossa vida. Eu estou dizendo porque aqui eu encontrei a tua palavra. Ele começa a bater nesse prego, ele começa a bater nessa porta, nesse texto, e usar esse texto como argumento. O argumento não é porque eu mereço, porque a circunstância é ruim. Não, Senhor, o argumento é a tua palavra, é a tua promessa. O Senhor disse, está escrito. Cumpre-se, cumpre-se. Glorifique o teu nome. Não há glória para o teu nome na situação que nós estamos. O Senhor não é glorificado na condição em que nós nos encontramos. O Senhor não é glorificado na nossa ruína, no nosso pecado, na nossa queda. Deus nos ergue, Deus nos levanta, Deus nos fortalece, Deus nos aviva. Aqui está o jejum. Esse é o jejum de Deus. Essa é a oração que Deus atende, irmão. É a oração que tem um argumento na palavra de Deus. Você tem que chegar para Deus: você está obrigado a fazer isso. Não, ele está humilhado diante de Deus, ele está em lágrimas, vestido de pano de saco e cinza, humilhado, rasgado diante de Deus, dizendo: Deus, tem misericórdia de nós, cumpre a tua palavra, cumpre a tua palavra. Versículo 10: estes ainda são teus servos e teu povo, que resgataste com o teu grande poder, e com a tua mão poderás. Está lembrando lá do Êxodo, está vendo? Está lendo a Bíblia, pensando na Bíblia, orando a Bíblia. Ah, Senhor, estejam atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e à oração dos teus servos, que se agradam de temer o teu nome. Faze com que o teu servo seja bem sucedido hoje e encontre misericórdia diante do rei, ou diante deste homem, que é o rei para quem ele vai se apresentar agora no capítulo 2. Então ele sabe o caminho, ele sabe: Senhor, o Senhor vai usar esse meio,
Esse meio aqui que o Senhor vai usar, a tua palavra diz que o Senhor vai levantar um rei para fazer isso. Então me dá mercê, Senhor. Me dá graça diante desse homem, para que aquilo que eu peça, Ele me conceda, para que o teu nome seja glorificado, o teu povo seja restaurado, e eu possa lá te servir para a tua glória. Essa é a oração. Ele ora pedindo o meio de fazer aquilo acontecer. Ele ora e ele sabe qual é o meio. Então ele pede perdão a Deus e começa a trabalhar para restaurar. E com certeza, restaurar é muito mais difícil. Tem muito entulho. Tem muito entulho, tem muita bagunça para todo lugar. Tudo começa com oração. Humilde, admitindo diante de Deus os meus pecados, reconhecendo que abandonei a palavra de Deus, reconhecendo que Deus é santo, soberano, Ele pode, Deus não tem culpa de nada, Ele é bom. Todo mal na minha vida foi produzido por mim mesmo, pelos meus próprios pecados. Deus não tem nada a ver com isso. Fui eu. Mas agora eu estou aqui humilhado diante de ti, Senhor. Me salva. Hosana, Senhor. Me salva. Transforma minha realidade. E eu quero dar passos de obediência à tua palavra, passo a passo, e dela não me desviar nem para a direita nem para a esquerda. Meditar nela e obedecer dia e noite, sem jeitinho, sem concessões, quebrantado e arrependido, firmado na tua palavra. Vamos orar ao Senhor. Que oração! Quantos princípios nesta palavra, nesta oração?